vamos tratar da nomenclatura atual dos alcanos. Bom, primeiramente, os alcanos eles são hidrocarbonetos, ou seja, eles são formados apenas por carbono e por hidrogênio, e eles têm apenas ligação simples entre os seus carbonos. Por isso eles são chamados de saturados. E também são acíclicos, ou seja, eles possuem uma cadeia aberta. Para nomear os alcanos mais simples, a gente vai precisar apenas das raízes dos nomes e do sufixo ano. Aí após isso é só juntar e teremos o nome. Aqui como exemplo a gente tem aqui o met para um carbono, com o sufixo ano temos o metano. E vejamos que met, et, prop e but são os únicos que diferem um pouco do que a gente está acostumado, né? Aí após isso temos o pent, ex, hept, oct, non e dec. Alquilas, a sua nomenclatura, a gente vai ver que é bem simples, é apenas um alcano que perdeu um hidrogênio, né, que a gente remove um hidrogênio, a gente forma um grupo metila. Metila porque seria a mesmo raiz do nome para um carbono, met, no caso do alcano, com o sufixo ila, no lugar do sufixo ano. Porque ele era um alcano, perdeu um hidrogênio, vira um alquila. Por isso a gente utiliza a raiz do nome junto com o sufixo ila. E no caso do metano fica metila, no caso do etano, perdeu um carbono aqui, removeu um carbono, ficou etila. Bom, e a nomenclatura dos alcanos de cadeia ramificada. Para esses aqui a gente vai ter algumas regras. Serão 8 regras que eu vou falar a partir de agora. A primeira regra será localizar qual será a maior cadeia de carbonos, porque essa cadeia é que vai dar o nome principal desse carbono. Por exemplo, aqui, ó, a gente analisa a cadeia principal, é a maior. Após isso, a gente vai ver da onde que a gente vai contar, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Como eles são ramificados, né, eles têm aqui, ó, esses ramos, aqui um grupo substituinte que está aqui na cadeia. A cadeia principal a gente vai contar por onde está mais perto, nesse caso, nessa extremidade, ó, na extremidade direita, da direita para a esquerda. Nesse caso, a gente também tem aqui uma cadeia, até aqui no número 1 embaixo, extremidade, então a gente conta daqui. 1, 2, 3, 4, até o 7. Ou seja, sempre a gente inicia a contagem de onde estiver mais próximo da extremidade. Ou da extremidade mais próxima do grupo substituinte. Bom, após isso, a gente vai usar o mesmo número que a gente usou para nomear, né, para ver a sequência, mas agora para localizar o grupo substituinte. A gente vê aqui que o grupo substituinte estava aqui, a gente começa a contar da esquerda aqui. Depois a gente vê que o grupo substituinte está no número 2, né? Então ele vai ficar aqui no 2. Aí na hora da gente nomear, a gente vai contar todos os carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, é um hexano. Ver o grupo substituinte, que nesse caso é aqui, ó, é um metil, e ver onde que ele está, no número 2, né? No carbono 2. Então a gente vai colocar 2, tracinho, metil, tracinho e o número do alcano, que é o hexano. Fica 2-metil hexano. O mesmo processo aqui por 3-metil heptano, está no carbono 3. Um grupo metil bem aqui, você pode ver. São 7 carbonos, heptano. E a localização no 3 aqui. Quando a gente tem um alcano com mais de um grupo substituinte, como aqui ó, a gente tem aqui ó, um etil e aqui um metil. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar para cada um deles um número que corresponde à sua localização. Por exemplo, aqui a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que a gente conta de onde ramifica 2, 3, 4, 5, 6. É um hexano. E a gente vê que o etil, que tem aqui, olha, essa ramificação do etil, já que tem 2 carbonos aqui, ó, está no número 1, 2, 3, 4. A gente começa por ele, 4, etil, porque é em ordem alfabética. Após isso a gente usa o metil, que está aqui na casa número 2, 2-metil. Após isso do alcano, hexano. Bom, então, porém, a gente não vai colocar em ordem alfabética quando eles vierem, esse aqui no caso, os grupos substituintes vierem com um prefixo de multiplicação, como di, tri, tetra. A gente leva em consideração apenas o nome mesmo do grupo aqui, ó, etil, metil. É antes do M, então ele vai ser antes. Quinto passo, quando a gente tem 2 substituintes no mesmo carbono, como a gente vê bem aqui, ó, um carbono tem um metil e tem um etil, a gente só vai usar 2 vezes o mesmo número para localização. Então isso aqui é bem fácil, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser 3, que está aqui bem no 3, etil. O outro também está no 3, 3, só que um metil, que são 2 carbonos, ó. 1, 2,
E por último o nome do alcano principal, né, da cadeia principal, que seria hexano, porque tem 6. Sexto passo, quando dois ou mais grupos substituintes eles são idênticos, a gente vai identificar eles pelos prefixos di, tri e tetra, como eu havia falado antes. Vem aqui, então a gente vê aqui, ó, o primeiro exemplo, a gente tem um metil, um metil, um metil. Temos 3 metil aqui nessa cadeia principal. A cadeia principal é um pentano, ó, porque tem 1, 2, 3, 4, 5. Sendo assim, a gente vai apenas localizar os metils. Ó. Um está no 2, vem aqui, um no 3 e o outro no 4. Depois a gente vai colocar o metil antecipado do prefixo tri, que é um multiplicador, que tem 3 metils, é trimetil. E após isso, colocar o nome do alcano principal, pentano. O mesmo serve então para essa estrutura e para esse aqui também. Bom, agora a gente vai ver para cadeias de comprimento iguais, como que a gente vai escolher qual é a cadeia principal, né? Por quê? Porque você vê aqui, ó, que do 7, descendo aqui, a gente tem uma cadeia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E daqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é o principal? O principal vai ser aquele que tem o maior número de ramificações. Você pode ver que se você for contar daqui para cá, que tem 7 também, você vai ter aqui um pentil e um metil, bem aqui, metil que só tem um carbono e pentil que tem 1, 2, 3, 4, 5. Vocês têm 2 grupos substituintes. Se você contar da direita para a esquerda aqui, você vai ver que tem um metil, 2 metil, 3 metil e um propil aqui. Ou seja, ele tem mais ramificações, então vai ser essa aqui a cadeia principal, simples assim. Já no último passo, a gente vai ver para quando ocorrer grupos substituintes na mesma distância. Você observa que aqui no 2 tem um, e aqui, se a gente fosse contar 1, 2, também ia ter um aqui. Então, como saber qual deles levar em consideração? Para isso, a gente vai escolher o nome que vai fornecer o número que seja mais baixo na primeira diferença, no primeiro ponto de diferença. Como assim? Observe que você tem 1, 2, aí tem um substituinte aqui. 3, substituinte, 4, 5, substituinte. Se você fosse contar daqui, ia ser 1, 2, substituinte, 4, 1, 2, 3, 4, ia ter o 4 aqui, 5, ó, ia ter o 5 aqui, o que seria maior, né? Porque você observa aqui embaixo no nome, nos números aqui, que você tem 2, 3, 5. E o outro que, se fosse da esquerda para a direita, ia ter 2, 4 e 5. Por isso, a gente leva em consideração o que tem menor, o que esse número aqui fica menor, ou seja, da esquerda para a direita. Então, para descobrir isso aqui, você tem que numerar das 2 vezes, para saber qual que tem o menor número. Então, agora vamos ter continuidade no trabalho.